Ok, gravando. To e for. Então, to e for são duas preposições que causam muita confusão para quem tem o português como língua nativa, porque a gente está sempre confundindo e a gente entende de maneira meio incorreta que to vai ser para ou pra e for vai ser por ou pro. Apesar de a gente poder sim usar to e for dessa forma, esse entendimento é falho, porque não toca no entendimento da situação, de como que a gente pode usar. Vou mostrar como é que a gente vai usar to. A gente usa to para colocar o verbo no infinitivo. O que é o infinitivo? É quando o verbo não está conjugado, quando não tem ninguém com ele. Ele não tem dono, não tem tempo. Então, como que eu sei que uma ação está no infinitivo assim? Quando o verbo no português termina com ar, er, ir. Então isso aqui a gente já viu. Para colocar um verbo no infinitivo, a gente usa to antes da palavra. Então, to walk é andar. Walk sozinho é ande. Então, I have to walk faster. I have, eu tenho. To walk, andar. Então, vira eu tenho que andar. Faster, mais rápido. Veja que to liga um verbinho em outro. Ele conecta walk, que quer dizer ande, em to walk, que é andar. To drink, beber. Drink, sozinho, é beba. I need, eu preciso, to drink, beber, more water. Eu preciso beber mais água. Veja que to conecta um verbo ao outro e transforma drink, que é beba, em to drink, que é beber. To sleep, é dormir. Sleep sozinho não é dormir, é durma. Então, I don't want to sleep here. Eu não quero dormir aqui. Veja de novo que to conecta um verbo ao outro e transforma sleep, que é durma, em to sleep, que é dormir. Quando a gente não usa to acompanhando um verbo, você está dando uma ordem. Tipo, olha só, sleep now. Durma agora. Drink your milk. Beba o seu leite. Walk faster. Ande mais rápido. Então, sleep é durma, drink é beba, walk é ande. E não dormir, beber e andar. Às vezes, dependendo da frase, coincide da gente usar um pra ou um para logo antes de um verbo que está no infinitivo. Nesse caso, dependendo, a gente usa só um to. E ele já dubla, tanto como a ferramenta para colocar, para falar o pra, quanto para deixar o verbo no infinitivo. Então, eu falei lá em cima que o to ele vai ser um para ou um pra. E também falei que antes de um verbo no infinitivo, ele tem que ter um to. Então, o que a gente faz? A gente vai usar um to só. Olha só, I work, eu trabalho. I work hard. Hard em inglês é duro ou difícil. Então, I work hard, eu trabalho duro. To have a good life. Para ter uma vida dura. Ou uma vida boa. Então, olha o que a gente não fez. I work hard to have a good life. Isso seria errado. Não posso fazer isso. Então, o to ele vai ser o pra, tá? Só que se você tiver um pra ou um para antes de um verbo, você só vai usar um to. Você não vai usar dois, não vai ser to have. O Vitor caiu o Vitor caiu na chamada.
Pera aí. Entra pelo celular, cara. Vê se dá. Coitado, acabou a energia lá. Qualquer coisa eu mando o vídeo pra ele. Então, I work hard to have a good life. Não to have a good life. Entendeu? Pra ter. Então, pra, o to e o ter, to have. Essa seria a lógica, mas não é isso que a gente vai fazer. Tá? Só um to já resolve. I work hard to have a good life. Trabalho duro para ter uma vida boa. Ou então, I exercise to feel better. Eu me exercito para sentir melhor. Exercito. Não? Vai ficar assim mesmo. Então, eu tava o quê? Sem o acento? Pois é. É meio doido o corretor do Word aqui. Então, eu me exercito para sentir melhor. Então, tá vendo pra sentir? Como que é sentir no inglês? To feel. E como que é pra? Também é to. Então, eu não vou falar I exercise to feel better. Seria errado. E aí, Vitor, caiu aí a energia? Ah, show. Ó, então, primeiro uso de to. A gente usa to para conectar um verbo ao outro, né? Colocar ar, ir no final do verbo quando a gente fala ele no português. E quando você tem um pra mais um verbo, você não vai usar dois to. Um to já dubla como pra e como o to que coloca o verbo no infinitivo. Então, para indicar a movimentação de uma ação. Vou até adicionar aqui, ó. Apontar destino. A gente usa to quando existe uma movimentação de uma frase. Quando algo sai de um lugar e vai para outro, ou quando uma ação sai de um sujeito, uma pessoa, ou para outro sujeito ou outra pessoa. To aponta destino de alguém ou do movimento. Olha só. I will go to school tomorrow. Eu irei para a escola amanhã. Olha só, o to está aqui apontando o destino. Para onde é que eu vou amanhã? Para a escola. Então, I will go, eu irei to school. Eu irei à escola ou para a escola. Próximo, I am not going to work. Eu não estou indo ao trabalho ou pro trabalho. To aponta o destino. I work from Monday to Friday. Eu trabalho de segunda a sexta. The store is opened from 9 a.m. to 6 p.m. A loja, the store. Então, aquele supermercado que tem aqui em Goiânia, o Store, é store, só quer dizer loja, o nome do supermercado. The store is open from 9 a.m., das 9 da manhã, às ou até 6 da tarde. Percebeu que to nem sempre é pra ou para? É por causa disso que é importante você saber aplicar a preposição em vez de ficar traduzindo. Nos exemplos dados existe uma relação de movimento da ação. A ação sai de um lugar ou de uma hora e vai para outro lugar ou outra hora. E a gente usa to para fazer essa movimentação e apontar o destino final.
ok? Então, o primeiro uso de to. A gente usa to para deixar um verbo no infinitivo. Conectar um verbo em outro. Qual que é o outro uso de to? Para apontar um destino final. Então, to school, para a escola. To work, ao trabalho. From Monday to Friday. De segunda a sexta. From 9 to 6. Das 9 às 6. Então, to vai apontar a direção, o destino de alguma coisa. E por último, a gente usa to para apontar uma vítima ou alvo de uma ação, que é um raciocínio muito parecido com apontar o destino, tá? Então a gente usa to para apontar uma vítima de uma ação, mostrando quem recebe a ação que está sendo feita. É mais um caso de movimentação de ação. Olha só, give, dê. To give é dar. Então give the phone, dê o telefone to your mom, para sua mãe. A sua mãe é a vítima, ou seja, é o destino do telefone. É quem recebe a ação que está sendo feita. Então a gente conecta o telefone à sua mãe usando to. I talked to the doctor. Eu conversei com o médico. O médico foi o alvo da sua conversa. Ele foi o destino da conversa. Então a gente conecta com to. I looked to the sky. Eu olhei para o céu. To tá ali porque eu estou mostrando quem que é a vítima do meu olhar, quem que recebe o meu olhar. O céu é a vítima do seu olhar. É o destino do seu olhar. Então a gente conecta usando to. Então recapitulando. Pitulando. E caiu de novo. Usamos to para deixar o verbo no infinitivo. Né? Um exemplo. I need to drink more water. Eu preciso beber mais água. Ups. Eu preciso beber mais água. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo com o puff. De boa, cara. O outro uso, usamos to para apontar um destino. Então, I will go to school. Eu irei para a escola. E usamos to para apontar uma vítima de uma ação. Então, né? Give the phone to your mom. Dê o telefone para sua mãe. Ok? Usamos usamos for para dar a ideia de causa, função ou motivo, para falar de benefício ou malefício e para falar de duração de tempo. Então, para dar a ideia de causa,
função ou motivo. Olha só. Causa, função ou motivo. Causa, função ou motivo. My brother, meu irmão, brought the chairs for me. Então, no inglês, to bring é trazer. Brought é passado de bring. Então, my brother brought é meu irmão trouxe. Chair no inglês é cadeira. Mas lembra que a gente usa for para falar de para dar a ideia de causa, de função ou de motivo? Então, meu irmão trouxe as cadeiras para mim. My brother brought the chairs for me. Ó, seu irmão fez isso por você. Como se ele estivesse te ajudando, como se tivesse sido um favor. Você foi o motivo dele trazer. Não confunda, gente, toma cuidado, tá? Não confunda o uso de to e for. Porque se você fala o seguinte, my brother brought the chairs to me, e não for me, você vai estar dizendo, meu irmão trouxe as cadeiras até mim. Lembra? Porque nesse sentido, você é a vítima da ação. O destino da ação. E não o motivo dela. Ele trouxe até você e não para você ou por você. Às vezes ele trouxe e deixou do seu lado. Então, he brought to me. He brought it to me. Trouxe e deixou com você. No exemplo de cima, onde a gente usa for, só de usar for, a gente já entende que o seu irmão foi o motivo de você trazer. Às vezes, sei lá, pode ser que ele pediu. Olha outro exemplo. Please, por favor, give this present, dê esse presente, for your mom. Por favor, dê esse presente por sua mãe. Então, a sua mãe é o motivo de você dar o presente. Você está dando por ela e não para ela. Às vezes a sua mãe não pode comparecer num aniversário, sei lá, num evento, num lugar, e alguém pede, cara, tem como você dar por ela, dar no lugar dela? Que é diferente dessa frase aqui, ó. Please give this present, por favor, dê esse presente to your mom. Para a sua mãe, a ela, dê a ela. A sua mãe é a vítima da ação e não o motivo. A sua mãe é o destino final do presente. A gente usa for para falar de benefícios ou malefícios. Ginger, que no inglês quer dizer gengibre. Ginger is good for your health. Então, gengibre é bom para a sua saúde. Health em inglês é saúde. Ginger is good for your health. Estou falando de benefícios. The sun can be bad for your skin. The sun, o sol, can be, pode ser, bad for your skin. O sol pode ser ruim para a sua pele. Né? O sol pode fazer mal para a sua pele. Então, tome cuidado quando você for falar de benefícios ou malefícios para não trocar to e for, porque isso muda o sentido da frase. Olha só. Husband, em inglês é marido. Olha essa frase. My husband is good for me. Meu marido é bom para mim. Agora olha essa frase de baixo. My husband is good to me.
É a mesma frase, só que eu troquei o for por to. Aí como é que fica em português? Meu marido é bom pra mim. Cara, mas não é a mesma frase? No português? Sim, no português é a mesma frase. Mas por que que no inglês é diferente? Porque quando eu falo assim, ó, my husband is good for me, a gente está dizendo no sentido que o seu marido te faz bem de forma indireta. O simples ato dele existir te beneficia. Ele é bom para você. A existência do seu marido te beneficia. A existência do seu marido é algo bom para você. Agora, my husband is good to me. Meu marido é bom para mim. No sentido que todas as ações que ele te faz, que ele faz a você, são boas. Você é sempre uma vítima de uma ação positiva do seu marido. Você é sempre o destino de uma ação boa. Existe nesse caso, a ideia de uma ação proposital. Vou tentar deixar mais claro. Vamos supor que eu sou dono de uma indústria de armamento. Eu sou dono da Taurus, daquela marca de arma, fabricante de armas. Aí, o presidente pega e vai na televisão de jeitinho assim, ó. Pessoal, eu vou liberar o armamento para todo mundo. Porque faz parte das minhas convicções, eu acho que todo mundo devia ter o direito de andar com uma arma se quiser. O presidente, essa notícia, o presidente nesse caso, ele foi bom para mim. Porque eu sou um fabricante de armas, ele vai liberar arma para todo mundo, ele foi na televisão, falou que vai liberar arma para todo mundo. E eu, como um fabricante de armas, vou enriquecer muito. Agora, imagina o segundo caso. Imagina que o presidente me liga e ele fala assim: Gustavo, eu gosto muito de você, você é um cara muito gente boa e eu quero o seu sucesso. Eu quero que você fique ricaço. Eu sei como é que eu posso te ajudar. Eu vou liberar a arma para todo mundo. Todo mundo vai andar com a arma na cintura. E eu tô fazendo isso, Gustavo, só para você ficar rico. Beleza? Beleza. No outro dia ele vai na televisão e fala, ó, todo mundo vai poder andar armado se quiser. Eu, como um fabricante de armas, vou ficar ricaço. O presidente foi bom para mim no sentido proposital. Eu fui uma vítima de uma ação boa do presidente. Ele quis fazer isso comigo. O único motivo dele estar fazendo isso é para que eu ficasse mais rico. Então, nesse caso, no primeiro caso, onde não existe a intenção de me beneficiar, a coisa simplesmente aconteceu e ela é boa para mim. O presidente foi bom para mim. The president was good for me. Só um segundo, gente. Tem alguém... tá, beleza. Alguém tava me gritando ali. The president was good for me. Ele foi bom para mim. Ele fez algo e esse algo, por tabela, me beneficiou. Agora, the president was good to me. O presidente foi bom para mim, mas foi bom para mim proposital. Ele fez alguma coisa para me beneficiar. Ok? Então, quando a gente fala de benefícios ou malefícios, a gente usa for. Mas quando o benefício ou o malefício ele é proposital, a gente vai usar to e não for. Nesse exemplo aqui, ó, the sun can be bad for your skin.
O sol pode ser ruim para sua pele. A única e exclusiva... O único e exclusivo motivo pelo qual o sol existe é para ele ser ruim para sua pele? O motivo do sol existir é para ele ferrar com a sua pele? É para isso que ele está lá no sol, no céu brilhando? Construíram um sol só para machucar sua pele? Não. É uma coincidência. De maneira indireta, o sol faz mal para sua pele. Então, vai ser for your skin. E não to your skin. Porque se fosse to, a gente daria a ideia de ser algo proposital. E por último, para falar de duração de tempo. Esse é o uso mais simples de for e o tópico é bastante autoexplicativo. É fazer algo por um certo tempo. I slept for 12 hours. Eu dormi por 12 horas. I traveled for 3 days. Eu viajei por 3 dias. I worked for 5 years. Eu trabalhei por 5 anos. Ok? Aqui embaixo a gente tem uma tarefinha. Eu gostaria que cada uma de vocês fizesse essa tarefinha em casa, tá? Você vai preencher as lacunas aqui usando to ou for da melhor forma que você julgar. Beleza? Lembrando que tem alguns lugares, algumas frases dessas daqui, que pode ter to ou for junto, tá? Como, por exemplo, a 6. Já vou dar de graça, ó. Give this to, ou então for your mother. Dê isso à sua mãe, no sentido de entregar na mão dela. E dê isso, give this for your mother. Dê isso por sua mãe, no sentido de que ela não pode entregar, você vai dar para alguém, mas está com a sua mãe em mente. Ok? Aulinha que eu acredito que preenche um monte de lacuna de to e for. Eu acho essa aula muito boa, apesar de ser bastante conteúdo e meio complexo para quem não é acostumado. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Tamires, você que já estudou um pouco de inglês aí durante um tempo nas escolinhas e tal, você aprendeu alguma coisa diferente? Essa aula melhorou o seu entendimento de to e for? Ou meio que é isso aí que você sentia mesmo? Conversa comigo. Você tem que pensar. Você tem que pensar na motivação, cara. Você tem que pensar na motivação. Você tem que pensar no destino de algo. O que te tá fazendo? O que tá te levando a fazer aquela coisa? Outra pessoa está te fazendo fazer aquela coisa, então muito provavelmente é for alguém. Ou então você está fazendo com alguém em mente, vai ser for também. Se você está fazendo algo e uma terceira pessoa é a vítima dessa ação, ela recebe a ação, vai ser to. O que muitas vezes gera uma confusão na cabeça do aluno é ele tipo assim, ele está numa situação em que ele está fazendo algo a alguém e ele usa for em vez de to. Aí eu falo, cara, to aponta o destino da ação. Ele, beleza, mas eu estou fazendo com a pessoa em mente. Entendeu? Então, a gente vai pegando uns macetinhos que, tipo assim, mesmo se você estiver fazendo com a pessoa em mente, tá? Por a pessoa ou pela pessoa, a pessoa é o motivo de você estar fazendo, mas aquilo que você faz é contra a pessoa e afeta ela,
Se afeta ela, e mesmo ela sendo um motivo, o fato de estar afetando vem em primeiro lugar. A gente coloca to e não for. Tá? Então sempre vai pensar em destino, vai sempre pensar em vítima e vai sempre pensar em motivação. Vandressa, eu buguei. Mas é o seguinte, gente, eu entendo, assusta porque é a primeira aula. Só que é o seguinte, esse material de 2 e 4 aqui, eu criei ele na unha, tá? E na minha humilde opinião, pode falar. É, e na minha humilde opinião, e isso que esse material que eu montei aqui, cara, ele vai englobar 95% do uso de 2 e 4. Tá? Vai tipo, é um dos melhores material que eu já vi de 2 e 4 por aí. Talvez ele seja falho na questão de não ter mais exemplos, ou então não ter mais exercícios, apesar de que tem uma lista de 35 exercícios ali no final, que ainda é pouco, tá? Até porque são frasezinhas pequenas, e como o uso de to e for depende bastante de contexto, você vai ter que exercitar a sua mente, a sua capacidade de criar um contexto por trás de cada uma dessas frasezinhas aqui, tá? Por mais que sejam pequenininhas, veja o que seria melhor, o que encaixaria melhor, tá? Mas é isso aí, pessoal. A aula está mais curta hoje. Vou deixar vocês irem, vou encerrar também aqui a gravação.